Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede perfeitos. Instrução dos Espíritos, o dever. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Com ele deparamos nas mais infinitas particularidades, como nos atos mais elevados. Quero aqui falar apenas do dever moral, e não do dever que as profissões impõem. Então, o dever que a profissão impõe é o dever que nós temos para comprovar nossa profissão e nós temos que cumprir. É uma responsabilidade, é questão de foro íntimo de cada um cumprir essas determinações que os nossos deveres nos impõem. Mas existe um outro dever, também sagrado, também um dever que devemos estar sempre atento ao colocá-lo em prática, que é o dever de fazermos bem aquilo que nós nos propomos a fazer perante a nossa sociedade. Então, cada um de nós tem um compromisso, cada um de nós tem uma ação a fazer, uma ação a tomar, e precisamos agir com decência, agir com disciplina, agir com respeito pelo nosso semelhante. E, logicamente, por nós mesmos. Então, nós temos certos compromissos que nós temos que colocar em prática, temos certos compromissos que nós temos que fazer valer pela nossa responsabilidade, pelo tamanho da nossa, do nosso compromisso frente àquilo que nós nos propomos a fazer. Então, aqui ele vai falar do nosso dever perante a vida, que é uma lei da vida. Nas nossas coisas íntimas e particulares, nós temos que saber agir com discernimento, com prudência e com consciência cristã. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. Não tem testemunhas as suas vitórias e não estão sujeitas à repressão suas derrotas. Então, nossos sentimentos do dia a dia, a forma com que a gente sente, que a gente se expressa, tudo isso nós temos que procurar fazer valer ao longo da nossa vida. Mas esse mais que é o problema. Nós, às vezes, fazemos determinadas afirmações e sentimos algumas coisas meio estranhas, alguns desejos meio estranhos. E é exatamente nisso que a espiritualidade nos alerta, para termos disciplinas com relação àquilo que nós sentimos. Então, não tem testemunhas as nossas vitórias e não estão sujeitos à repreensão nossas derrotas. Porque o mundo não vai perceber o que nós estamos sentindo, pelo menos por enquanto. Mas os nossos amigos espirituais sentem. Mas então, nós temos que estar receptivo a eles para podermos receber a intuição. Olha, corrige esse sentimento. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e o sustenta, mas, muitas vezes, mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão. Então, essas paixões, de repente, que surgem na vida das pessoas, são muito mais perigosas. Precisamos aprender a nos valorizar, precisamos aprender a construir o nosso mundo íntimo, precisamos aprender a fazer valer os nossos bons sentimentos, a fazer valer a nossa educação cristã, educar mesmo nossos sentimentos de acordo com os padrões cristãos. E de vez em quando a gente cita, às vezes de vez em muito a gente cita, a frase da Barilova que é: controle sua mente, eduque seus conflitos e evangelize seus sentimentos. Nossos sentimentos precisam ser evangelizados. Nossos conflitos precisam ser educados. Até porque, se eles não forem educados, o aguilhão da consciência vai fazer com que passemos por certas situações delicadas no mundo espiritual. Portanto, é importante que tenhamos a responsabilidade de agir, a responsabilidade de tomarmos as nossas melhores ações, as nossas melhores atitudes, para podermos, então, edificar e construir as bases leais
intimamente com o Cristo, com a nossa consciência. Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem. Como determiná-lo, porém, com exatidão? Onde começa ele e onde termina? O dever principia para cada um de vós exatamente do ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite que não desejais ninguém transponha com relação a vós. E aí esse dever íntimo que todos nós temos. Nós podemos sentir e pensar muitas coisas, mas praticar é que vai fazer a diferença. Mas o problema é que quando a gente fica sentindo e pensando muita coisa, nós estamos plasmando. E de acordo com a intensidade do sentimento, nós vamos plasmar com mais força. Colocaremos mais magnetismo no plasmar dessa energia. Por isso, nós precisamos estabelecer metas, precisamos estabelecer padrões de raciocínio, de entendimento, para podermos, então, colocar mais energias positivas, energias cristãs naquilo que a gente sente, naquilo que a gente pensa, para podermos fazer com a consciência tranquila, para podermos agir com a consciência tranquila. Deus criou. Lembrando que não devemos ferir o nosso próximo, assim como nós não gostaríamos que o próximo nos ferisse. Essa máxima tem que estar guardada no coração de cada cristão. Se você não quer ferir o outro, se você não quer que o outro te fira, não permita que você também fira ao outro. Deus criou os homens iguais para a dor. Pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, sofrem todos pelas mesmas causas, o fim de que cada um julgue em sã consciência o mal que pode fazer. Com relação ao bem, infinitamente vário nas suas expressões, não é o mesmo o critério. Para que as nossas atitudes aqui na Terra, o nosso padrão de ações que nós tomamos tem muita relação com aquilo que nós nos predispomos a fazer, com aquilo que nós nos predispomos a tomar como ação no nosso dia a dia. E é por isso que nós temos que procurar, então, fazer valer os nossos bons sentimentos, fazer valer as nossas relações com o Cristo, fazer valer nossas relações de amor uns pelos outros. Porque cada um de nós temos que ter muita vigilância na hora de fazermos o mal. Devemos usar de sã consciência na hora de fazer qualquer coisa que prejudique o nosso semelhante. Isso principalmente vale para os nossos irmãos políticos, que podem entrar no lamaçal e lamear suas almas para muitos e muitos anos, muitas reencarnações, se não souberem medir as suas ações frente ao malefício que pode trazer para uma coletividade. Portanto, tenhamos a consciência sã na hora de tomarmos nossas ações, na hora de assinarmos algum compromisso, porque é da nossa responsabilidade e que nós responderemos perante as leis divinas por aquilo que fizermos. Assim como todos os cidadãos vão responder por seus atos, os políticos podem não responder perante as leis dos homens, mas vão responder perante as leis divinas. E lá, você só tem um advogado, a sua consciência. E a sua consciência está interligada com os padrões vibratórios universais, que diz se você está em débito ou não com as leis divinas. Portanto, vamos ficar atentos para não virmos a criar problemas para nós mesmos. A igualdade em face da dor é a sublime providência de Deus, que quer que todos os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal, alegando ignorância de seus efeitos. Não subestimem as leis divinas.
Não subestimem a ação de causa e efeito. Se vocês tomarem ações e atitudes desagradáveis, tomarem atitudes e ações negativas e ruins, vai ter consequências para cada um que tomar essas ações. Ao passo que cada um de nós que fizermos o bem, que trabalharmos pelo bem, vamos receber os benefícios desse bem. E é assim que devemos agir, e é assim que devemos nos portar para melhor estarmos perante as leis divinas, para melhor estarmos perante a nossa consciência. E Jesus espera de cada um de nós a responsabilidade de agirmos com consciência, de agirmos com integridade moral perante o código de ética das leis que regem a nossa vida, as leis divinas. Façamos, pois, meus irmãos, de todos nós procurando criar os melhores sentimentos possíveis, procurando criar o melhor campo de ação para as nossas atitudes, para as nossas ações, para podermos, então, estarmos de coração aberto ao bem, à fraternidade e à luz. E a dor é aquilo que mais nos iguala a Deus. É o sofrimento que deixa todos em pé de igualdade. Porque tanto fica doente um rico como um pobre. A diferença é que o pobre vai ter mais dificuldade ao acesso ao tratamento de saúde e o rico vai ter mais facilidade. Mas a dor bate-lhe a porta. E dependendo da intensidade da dor e da doença que for, não adianta ser rico. Nós tivemos um vice-presidente que passou por 23 cirurgias de câncer. Tinha todos os recursos do mundo em suas mãos e morreu. Então nós temos que prestar atenção nas nossas ações, nas nossas atitudes, para que a gente possa então ter toda a vigilância para não criarmos problemas para nós mesmos nos ferirmos. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e brando, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações, conserva-se inflexível diante das suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas, e ama as criaturas mais do que a si mesmo. É, a um tempo, juiz e escravo em causa própria. Cumprir os nossos deveres. Simples assim, complicado assim. Nós precisamos estar sempre atentos para que nós possamos cumprir bem nossos deveres, precisamos estar sempre atentos para nós cumprirmos bem as nossas obrigações perante a justiça divina. E cada um de nós temos a responsabilidade de agir frente à nossa consciência. Cada um de nós tem a responsabilidade de saber agir com respeito uns pelos outros. E cada um de nós temos que agir com respeito pelos nossos semelhantes, porque respeitando nossos semelhantes, na realidade, nós estamos respeitando nós mesmos. Porque respeitando nós mesmos, nós nos depararemos com a nossa consciência mais tranquila. Então, estaremos mais livres para seguir por determinados caminhos que a justiça divina nos colocar. Teremos mais responsabilidades em próximas encarnações e até mesmo ao longo dessa encarnação. Portanto, meus irmãos, estejamos atentos àquilo que nós precisamos empreender como caminho redentor para cada um de nós. Estejamos atentos como aquilo que precisamos empreender ao longo da nossa existência. Precisamos empreender ao longo da nossa caminhada rumo aos céus. E o homem que cumpre seu dever ama a Deus mais do que as criaturas. Olha quanto é importante para nós cumprirmos os nossos deveres morais. Sabermos respeitar os limites, sabermos respeitar o outro, sabermos respeitar a nós mesmos, repetimos, para que sejamos sempre úteis na seara divina, para que sejamos sempre úteis na seara de amor e de paz que o Cristo nos confiou. Trabalhemos, pois, pelo nosso aperfeiçoamento, pela nossa melhoria íntima, para podermos amanhã sermos um espírito melhor do que já fomos ontem e do que estamos hoje. Caminhemos, pois, sendo austero conosco mesmos,
procurando sempre construir e edificar o bem, sabermos driblar e suportar as tentações que apareçam ao longo do nosso caminho e termos a coragem de olharmos para dentro do nosso coração e sabermos que devemos agir com responsabilidade. O dever é o mais belo laurel da razão. Descende desta como de sua mãe o filho. O homem tem de amar o dever, não porque preserve de males a vida, males aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. Ter consciência de fazer bem o seu dever, de cumprir bem o seu dever, porque é assim que a justiça divina espera de nós, porque é isso que a justiça divina espera de cada um de nós. Agirmos conscientemente, agirmos responsavelmente por aquilo que precisamos empreender, por aquilo que precisamos fazer. A vida sempre traz para nós as oportunidades de seguirmos, de construirmos e de edificarmos as forças da bondade em nossos corações. Mas para isso, para que essa bondade se estabeleça, nós temos que cumprir várias etapas dos nossos deveres, porque cumprindo bem cada dever que a vida nos impõe, é o que irá nos conduzir a estarmos mais próximos de Deus, a estarmos mais próximos do Pai. O dever cresce e irradia sob a mais elevada forma. Em cada um dos estágios superiores da humanidade, jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Tem esta de refletir as virtudes do Eterno, que não aceita esbostos imperfeitos, porque quer que a beleza da sua obra resplandeça aos seus próprios olhos. Lázaro, Paris, 1863. E é por isso, meus irmãos, que o Evangelho segundo o Espiritismo é tão importante. Faz-se necessário refletirmos sobre a grandeza de todos esses ensinamentos que trazem para nós esclarecimentos fantásticos. Traz para nós esclarecimentos tão simples, ao mesmo tempo tão amplos, tão complexos. O simples cumprimento de um dever moral pode representar para o espírito séculos de conquistas. E a negligência desse dever moral pode custar para o espírito séculos de expiações, de provas, de dores. Então é bom que em cada situação que a nossa posição moral for testada, que empenhamos, que procuremos desenvolver todas as forças da nossa alma. Procuremos empreender toda a nossa força íntima para restabelecermos a bondade, para restabelecermos a força do amor em nossos corações. Façamos, pois, das oportunidades que a vida nos oferece, o bálsamo de luz que nos conduz, o bálsamo de luz que nos aproxima do Mestre Jesus. A misericórdia divina está sempre nos convidando. A misericórdia divina está sempre nos dando oportunidades de repararmos nossas faltas. Mas também espera que cada um de nós façamos a nossa obrigação moral para não criarmos mais faltas. E aí, para resplandecermos a beleza da obra divina, precisamos depurarmos-nos ao máximo. E para estarmos perfeitamente depurados, precisamos, então, estar construindo esse patamar de alegria, de fraternidade e de paz ao longo de nossas almas, ao longo da nossa caminhada para fortalecimento e edificação da luz em nossas almas. Tenhamos, pois, coragem, tenhamos, pois, discernimento e passemos a agir com confiança e determinação nas forças do bem, para que a luz da misericórdia divina esteja sempre nos impulsionando para conquistarmos e para angariarmos sempre a paz, a harmonia e a fraternidade. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine, dando-nos força para prosseguirmos a nossa caminhada rumo aos céus.